dentro da leitura que fiz, tomando alguns pontos, não todos, mas alguns pontos, julgo ser necessário, mas eu quero focar principalmente a maior festa que vai existir. Assim como existirá na terra um momento de dificuldade nunca existida no início do mundo, falando humano, e até o final. No final tem um julgamento, que é exatamente a sentença final, mas a vida do homem aqui existirá um período em que ele vai viver aqui na terra, de tribulação que nunca houve, e disse que depois dele nunca mais haverá. Como também existirá uma festa que nunca houve desde que existe o homem, e nem depois. A maior festa, que é a chamada a boda do Cordeiro. Nós chamamos boda, e tornou-se costumeiro isso, que significa uma grande festa. E quem vai dar essa festa, irmão, é Jesus. Aqui na terra, todas as pessoas que vão fazer festa, elas se preocupam em deixar as coisas tudo normal, e ainda coloca mais. Não, vamos fazer maior, vamos colocar mais cadeira, o número é esse, mas vamos colocar mais cadeira, vamos colocar mais mesa e aumentar a comida, porque pode ser que chegue mais alguém, ou até alguém que coma mais, então vamos fazer mais um pouco. Ora, se aqui nós pensamos assim, imagina Deus. A festa que Deus vai fazer, irmãos, é uma festa nunca vista. E a igreja em especial, ela é exatamente a convidada em especial. Nós pregamos aqui e a gente fala da importância da igreja. E nós não falamos isso com orgulho. Nós fazemos isso porque foi uma obra que Jesus fez. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem não era filho foi feito filho. Então, a igreja é quem está identificada com esta filiação. E os judeus? Deixa os judeus, que dos judeus Jesus cuida. E dos gentios? Deixa os gentios que Jesus cuida. Mas a igreja, ela é em especial. Meus amados irmãos, a ceia das bodas do Cordeiro é a expressão máxima da relação entre Cristo e sua igreja. É a figura do casamento do esposo e da esposa que aparece na Bíblia em várias passagens. Nós encontramos isso. Nós encontramos a Bíblia, ela está com vários textos que elas falam exatamente deste momento solene, mas de um momento glorioso, de um momento incomparável, onde se dará como, meus amados irmãos, nós não sabemos explicar. Ele compara a um casamento, porque a palavra casamento, ela é entendida por nós da forma como nós fazemos. Mas no céu, meus amados irmãos, está além daquilo que nós fazemos e até mesmo pensamos. E principalmente esse evento glorioso, disse que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, que a gente vê aqui, mas ao coração do homem, a alma do homem, meus amados irmãos, Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E a boda do Cordeiro é uma delas. Isso, meus amados irmãos, está escrito para que eu me sinta empolgado, animado para prosseguir nesta caminhada. O que está escrito na Bíblia Sagrada está escrito para me animar, para me servir melhor, para eu não parar, para eu não desistir. Porque, meus amados irmãos, medo de inferno todo mundo tem. Crente tem, não crente tem, todo mundo tem.
questão de descrevê-la para nós não perdermos o foco. Porque se Deus soltar o homem, deixar o homem sem essas promessas, sem essa esperança, meus amados irmãos, o homem definha aqui, se perde facilmente. Se não for a graça de Deus lembrando a nós, não tem quem seja bom. Diz que não há homem bom, nenhum sequer. A graça de Deus é quem te achou, meu irmão. A graça de Deus é quem te achou, minha irmã. Você não é nada. Jesus, Ele é tudo para nós. O texto de Mateus, meus amados irmãos, ele apresenta uma parábola. E, meus amados irmãos, e que retrata uma história de um casamento e que oferece dupla interpretação. Primeiro, sobre Israel. Segundo, sobre a igreja. Mas não tem Israel aqui, a gente tem que pregar para a igreja mesmo. No contexto geral, a gente pode se utilizar para dar uma explicação. Mas, meus amados irmãos, o interesse de Jesus com essa parábola aqui, principalmente, é com a sua santa igreja. A igreja que aceitou o sacrifício, a igreja que ainda hoje, ela valoriza o sacrifício de Jesus. Eu não merecia de estar aqui, mas foi Jesus quem fez isso tudo. Tem muitos que dizem aí, Jesus, bota essa palavra para lá. Eu ouvi, irmãos, essa semana, uma expressão que estava escrito numa moto, no capacete e numa blusa de um casal. E está lembrado da Josvânia, aquele nomezinho? Cadê a Josvânia? Como era o nome que tinha? Agora eu esqueci. Mas tinha um nome que é de um animal selvagem, que é carnívoro. E tinha dizendo aquela expressão, e dizendo que ele parece que esperava no inferno, né? Uma expressão bem clara. E esperamos no inferno. Que mensagem? Isso é uma mensagem do homem. Ora, independente disso, a figura do homem, na verdade, ela é degenerável. Ela só pensa nisso aqui e quer lá saber o que é inferno, e quer lá saber o que é ser um animal selvagem. Meus amados irmãos, quem atenta para isso somos nós, porque a revelação de Deus através do Espírito Santo, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela fala de uma vida eterna, ela fala de um céu, ela fala de Deus, ela fala de Jesus. Ela diz que o sacrifício de Jesus, meus amados irmãos, nos garante uma vida que na mente do homem carnal não consegue jamais entender. Glória ao santo nome de Jesus. Para resumir essa questão até no sentido correto desta palavra, a mensagem era baseada em um fundo histórico. Na verdade, era a forma como o casamento era feito naquela época, principalmente no Oriente e entre os judeus. Então, Jesus, quando conta a parábola, ele conta a parábola baseado num conhecimento do povo da época. E o final, na verdade, dela é mostrar que nós precisamos de estarmos atentos aos acontecimentos e principalmente atentos, vigilantes com relação à nossa vida na expectativa da volta de Jesus para buscar a igreja. A visão de Jesus é trazer isso. Ele mostra exatamente uma fantasia do que acontecia na época, tudo quanto acontecia, e comparando a maneira como isso vai acontecer na boda do Cordeiro, na festa do Cordeiro. E nós sabemos que antes disso vem o arrebatamento da igreja, que não é o que nós estamos tratando aqui, é das bodas ou da boda do Cordeiro. Então ele está falando que a importância que existia para aquele casamento é exatamente a maneira como a igreja de Jesus deve estar aguardando o dia da volta de Jesus para o casamento de Jesus com a igreja.
Nós temos aqui no versículo 1 que menciona exatamente as 10 virgens. O reino de Deus, ou o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, Jesus via, meus amados irmãos, aqui a igreja na sua inteireza, na sua totalidade. Alguns, eles falam que esse texto está direcionado a pessoas individuais, mas na maioria dos outros, eles veem isso aqui como algo geral, é no sentido coletivo, ou seja, a igreja de Jesus que está em todo este mundo terreno. Jesus, ele via e vê a igreja dessa forma. Paulo, ele nos esclarece isso quando ele fala na carta aos Coríntios, ou ele escreve a carta aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 12, 14 e 27. No versículo 12 ele diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, ele está dizendo aqui que a igreja, ela é composta de membros, e é ela que é chamada de corpo. E quem é a sua cabeça? É Cristo. Ele não fala de pessoas individuais, mas ele diz que os membros juntos, eles formam um único corpo. Um único corpo. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós nos lembramos somente daqui, nós precisamos entender que os nossos olhos, ele deve ir para o Japão, ele deve ir para o Oriente Médio, ele pode ir para todos os países do mundo onde estão nossos irmãos que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. O versículo 14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, são formados por muitos. Somos nós que estamos aqui, são os que estão no Engenho de Dentro, no Pau d'Arco 1, Pau d'Arco 2, no Coronel Paranhos, no Triunfo, e assim todos eles formam um só corpo. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos une. Os irmãos amam os irmãos que estão em Engenho de Dentro. Não há disputa, porque o Espírito Santo que transformou a nossa vida, ele faz esse elo. Quando nós trabalhamos juntos, nós nos alegramos juntos, porque nós entendemos que o Espírito Santo é quem nos une. Glória a Jesus. O versículo 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Isso aqui, irmãos, é uma coisa gloriosa. Mas não é disso que nós vamos tratar, mas falando que, na verdade, Jesus aqui, quando ele apresenta essa parábola com 10 virgens, ele não está falando apenas de pessoas, mas ele está falando de um corpo, no sentido geral. A palavra esposo e esposa diz que no Oriente, o noivo é tão sério quanto o casamento. Eu acredito que essa tradição, ou essa linguagem, ela não é difícil para nós, mesmo que nós não consideramos, nós não consideramos noivo casado, não, o noivo não está casado, mas aqui no sentido da responsabilidade, quando eles noivavam, eles entendiam que tinha um compromisso como se já estivesse casado. Não é que eles mantivessem relação sexual antes do casamento, mas eles já estavam com um compromisso como se já fosse casado. A linguagem que é utilizada é exatamente dentro do que era utilizado ou conhecido entre eles. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando com isso, mas eu vou explicar que quando se utiliza o termo esposo, a gente quer dizer que o texto todo do capítulo 25, versículo 1 a 13, está falando da nação de Israel, da nação de Israel. Mas como o termo ele era geral, o termo para casamento era geral, mesmo que uma
pessoa estivesse como noivo, o compromisso era de casado. Era de casado. Então, quando a expressão ela veio, nós só entendemos, e a gente vai analisar o contexto, e nós vamos olhar também o ambiente que nós estamos. Como por exemplo, Deus, Ele está hoje tratando diretamente com a igreja. Não é que Deus não cuide do povo de Israel. Ninguém está alheio de Deus. Ninguém está sem o olhar de Deus. Por todos os males que está acontecendo no nosso mundo, mas o mundo não está, meus amados irmãos, à parte de Deus. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Haverá o dia, haverá a hora em que o relógio de Israel começará a continuará a trabalhar. Que vai ser quando? Vai ser pós arrebatamento da igreja. Isso nós acreditamos. Nós somos dispensacionalistas. Nós acreditamos exatamente nesta ordem de tempo em que Deus agiu. Nós tivemos a dispensação da inocência, nós tivemos a dispensação patriarcal, nós tivemos a dispensação da lei, nós tivemos a dispensação noética, que é antes da patriarcal, nós tivemos a dispensação palestiniana, e nós tivemos a dispensação da graça, e teremos a dispensação do milênio. E tudo isso Deus está agindo. Então esse tempo da graça, da revelação de Jesus Cristo, ele tem um tempo, ele teve um começo, ele terá um final. E quando será o final dessa dispensação? É com o arrebatamento da igreja. Depois Deus começará a tratar novamente com a nação de Israel. E como Deus vai tratar? Não vai tratar passando a mão por cima da cabeça. Como por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo, enquanto não morremos, Deus está esperando que nós tomemos atitude. Isso de se alguém não está no caminho. Então Deus, ele dá oportunidade. Mas quando chegar o dia da minha morte, ou o arrebatamento da igreja, eu devo estar preparado para esse momento. Eu devo me preparar para esse momento. E essa é a visão da parábola. Da mesma forma, Deus começará a tratar com a nação de Israel a partir do arrebatamento ou pós-arrebatamento da igreja. Ele tratará com a nação de Israel e tratará de uma forma, meus amados irmãos, nunca vista. É onde Deus derramará a sua ira. Se você já viu Deus irado, você nem imagina a ira de Deus derramada no período da grande tribulação. Se você já viu Deus com raiva, que a gente vê na Bíblia, tem hora que Deus está irado, e a gente, meus amados irmãos, até hoje, quando a gente lê a passagem, a gente fica morrendo de medo. Quando o texto diz: peso do Senhor sobre Jerusalém. Hoje, nem queira olhar. Mas a grande tribulação vai ser pior. A ira de Deus vai ser derramada de uma forma, meus amados irmãos, inimaginária para o ser humano. Só aqueles que vão viver. E nós pedimos a graça de Deus, irmãos, para que neste período nós estejamos gozando da maior festa que Deus preparou para o ser humano. E especialmente para a sua igreja maravilhosa. Então, meus amados irmãos, o termo esposo aqui, ele é uma coisa que é geral, porque se entendia que uma pessoa que estivesse noivo estava praticamente com uma responsabilidade muito grande, como se já estivesse casado. Então essa expressão ela também é utilizada para a igreja de Jesus. Existem algumas condições, meus amados irmãos, espirituais para a noiva de Jesus. Para a noiva de Jesus existem duas classes de crentes. Existem os insensatos e existem os sensatos. Os insensatos
já está dizendo, são pessoas que não pensam no que vai fazer. Ela age como se não tivesse juízo. Ela vive como se não vivesse. Ela vive como se não tivesse nenhuma responsabilidade com a vida. Em contrapartida, existem os sensatos, que são chamados de prudentes. Esses, tudo que eles vão fazer, ele pensa logo na sua vida diante de Deus. Ele sente quando deve estar abastecendo-se do combustível espiritual de Deus. Ele se lembra que tem uma responsabilidade. Ele não vive como quer viver. Ele não pensa como deve pensar. Ou ele não age impensadamente. Ele vive olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele não vive por si. Ele não vive por si. Ele vive como corpo. Sou eu sozinho, mas eu sou a igreja de Jesus. Ele vive como se não desse satisfação a ninguém. Meus amados irmãos, essa ideia é de crentes insensatos. Crente sensato, ele se sente responsável onde ele estiver, com quem ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele pensa. Glória seja dada ao santo nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. São dois tipos de crentes que Jesus traz à tona: o insensato e o sensato. Glória a Deus. Aquele que olha e diz: eu devo responsabilidade, eu devo a minha vida à igreja. Aqueles que não pensam, que pensam ao contrário, é insensato. Aquele que pensa e não dá satisfação, é insensato, é insensata. Aí você diz: mas pastor, numa noite de domingo, o senhor trazer uma palavra dessa, eu sinto que Deus tem esta palavra para a vida da sua santa igreja. Glória a Deus. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. Glória a Deus. Crentes insensatos, nesta noite, ouça a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus está falando conosco, irmãos, aqui nesta noite. Deus está falando conosco, meus amados irmãos, nesta noite, porque o seu amor não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao santo nome de Jesus, que vive e reina para sempre, meus amados irmãos. Crente sensato, ele se alegra, mesmo que esteja vivendo um período de luto. Crente sensato, meus amados irmãos, mesmo que não tenha amigos, ele diz: eu tenho meu amigo por excelência, que é Jesus, e ele não me deixa nem um só momento. Ele não me abandona, mas ele está conosco, ele está conosco, e ele está conosco na alegria e na dor. Crente sensato marcha para a frente. Ele não pensa em parar. A luta vem, mas ele diz: eu não paro. A vergonha vem, mas ele atravessa a vergonha, a decepção, a calúnia e tudo mais. Ele não liga para estas coisas, ele parte para frente, como um leão em busca da presa. Ele diz: o meu alvo é Jesus. Aleluia, aleluia.
Meus amados irmãos, as insensatas, a linguagem que é utilizada é loucas. Como ela não se preocupa, ela faz como eu fazia antigamente. Eu morava num povoado onde tinha uma usina e os carros passavam, e eu já ficava esperando aquela poeira. Os motoristas acostumados levantavam a poeira, e eu pega bigu, vamos pegar bigu. Irmãos, quando ele passava, ele se agarrava na carroceria, era poeira para cima, e a gente bota para lá, motorista. A gente pegava bigu. Na vida espiritual não tem pega bigu não, irmão. Não tem pega bigu não. Quem foi que fez isso aqui? Eu fiz. Na nossa vida espiritual, como igreja, não tem pega bigu. Irmão, olha, eu sou assim com Jesus, eu não preciso nem orar, eu não preciso vigiar, eu não preciso fazer nada. Qualquer coisa, eu seguro na saia da irmã, eu seguro na calça do irmão, e vou subir, vai não. Eu, quando era pequeno, mamãe na igreja, e ela falava, a gente ouvia muito falar no arrebatamento da igreja, e eu dizia bem assim, poxa, quando Jesus vier, eu seguro na saia de mamãe. Era muito fácil, meu irmão, mas não é não. Aquele tempo de menino passou. Aquilo ali, irmão, é tempo de menino, é tempo de criança. Nós hoje já sabemos que nós temos responsabilidade. Então, meus amados irmãos, essa palavra nesta noite, mesmo que ela seja impactante para você, e dizer assim, oxe, essa mensagem nesta noite, pois o amor de Jesus é tão grande que ele preparou esta noite para você ouvir e prosseguir com uma vida cristã corretamente, compromissada com Deus e com a igreja. Andar de acordo com a regra da palavra de Deus. Regra, quando a Bíblia ela utiliza esse termo na carta aos Efésios, ela está falando exatamente da inspiração, da canonicidade das Escrituras Sagradas, dizendo que ela é uma regra, que ela teve um crivo, corretamente ela é verdadeira. Então o que é que acontece? Todos quantos andarem conforme esta regra. Mas a igreja tem regra? Tem regra. Quando a gente fala de regra, as pessoas se assustam. Mas a Bíblia é a regra de Deus. Eu poderia até dizer, a Bíblia ela é a régua de Deus para a nossa vida. Ela é a verdade e não existe outra verdade que nos conduz ao céu. Somente a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, as condições espirituais da igreja, ela deve ser diferenciada. Ela é igreja. Os ingredientes, eles são indispensáveis. Os versículos de 9 a 10, ou de 7 a 9, ele nos diz o seguinte: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, elas responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Olha o cuidado, irmãos. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Irmãos, elas tinham até dinheiro para comprar. Mas, irmãos, houve uma decepção. Quando elas chegaram, já não mais estava lá o vendedor que vendia azeite. Então, aquelas virgens, elas tinham vasilhas e tinham lâmpadas, mas precisavam, na verdade, ter o principal elemento, que era exatamente o azeite. As loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes levaram. Estavam devidamente preparadas.
aquelas virgens tinham que ter, primeiro, vestidos brancos e linho fino. Isso aqui é uma verdade que Jesus revela, meus amados irmãos, a João, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. E diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, o crente fiel a Deus, ele revela-se dessa forma, com esse testemunho glorioso, porque diz que eles eram ou são a justiça dos santos. Os santos não são justos neles próprios, mas são justos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz exatamente isso. E meus amados irmãos, uma outra coisa que elas precisavam ter, diz que era lavado no precioso sangue de Jesus. Apocalipse 7,14 diz: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É claro que esse texto aqui, eu li ele entendendo que ele está se referindo aos salvos no período da grande tribulação. Mas por que eu coloquei? Porque eles só serão salvos porque eles acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e deram as suas vidas por ela, da mesma forma que a igreja vive. A igreja, ela só vive porque ela crê no sacrifício de Jesus. Elas precisavam de quê? Precisavam de ter calçados os seus pés no Evangelho da paz. Eu disse para os irmãos que a igreja avivada, pregando sexta-feira sobre a igreja de Filadélfia, ela foi elogiada porque ela era uma igreja que fazia o quê? Que elas calçavam os seus pés com o Evangelho da paz. Ou seja, elas não cessavam, ou ela não cessava de propagar o Evangelho. Segundo alguns, ela era uma igreja missionária. Então, há uma graça de Deus para a vida da igreja que se preocupa pela evangelização. Por uma igreja que se preocupa por ganhar almas para Cristo Jesus. Então, essa igreja, ela tem que ter esse ingrediente, a igreja verdadeira. Em quinto lugar, ela tinha que ter com elas vasilhas para o azeite e o próprio azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Não é para a gente chegar ali e comprar muito azeite, não. Que as pessoas fazem isso, vão nas lojas, vão na livraria e não se cansam de comprar azeite, elas próprias, e chegam na casa, joga, passa nos outros, bota na cabeça dos outros, como se isso fosse resolver o problema do povo. Não resolve. O que resolve é a fidelidade, é a vida de comunhão com Deus. Agora, meus amados irmãos, aqui não é sentido literal, aqui é no sentido figurado. Aqui é a pessoa do Espírito Santo atuando na minha vida, atuando na sua vida. É Ele atuando. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele disse: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Só dia de domingo você está aqui para voltar. Faz uma meditação. Como você era e como você está. O que é isso? É a falta da manutenção de quê? De Deus em sua vida. Aquela vida de estar preocupado com a oração. Eu estou cansado, eu não posso mais orar. Como será a sua vida? Na hora que você precisar, você vai ter o azeite para resolver o seu problema? Comece hoje. Faça isso a partir de hoje. Comece a fazer isso a partir de agora. Jesus, eu quero mais de ti. Jesus, eu preciso de ti.
Jesus, eu estou aqui de joelhos porque eu quero o Senhor na minha vida. Não dá mais para viver uma vida cristã da forma como eu estou vivendo. Um dos ingredientes é esse, é ter uma vida regrada pela presença do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele está desejoso de estar fazendo isso na sua vida, de estar fazendo isso na minha vida, de estar fazendo isso na nossa vida. O Espírito Santo, ele está desejoso. E meus amados irmãos, uma outra coisa, o tempo das bodas, ou da boda do Cordeiro. O versículo 6, ele nos diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Olha, irmão, a volta de Jesus, nesse momento glorioso, é inexplicável, é um momento incomparável. Meus amados irmãos, Jesus vem buscar a sua igreja, mas disse que aqueles que morreram santos em Jesus, do sepulcro ouvirão a sua voz e partirão para estar. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso, irmãos, é o Espírito Santo. Ele vai fazer isso, é Ele quem vai. O crente salvo. Olha, irmão, isso é só para crente. Imagine uma cinza, imagine mais nada lá onde foi sepultado. Há um trabalho maravilhoso de Deus ali. Irmãos, só crente acredita nisso. Porque, ó irmão, se não for crente, ele é materialista, ele é ateu, ele faz outras intenções para tirar o homem de cena desta verdade. Mas a igreja de Jesus, ela crê. Ela crê que Jesus é poderoso, como disse Abraão já naquela época. Abraão, naquela época, que não é nessa época, naquela época da antiguidade, ele já acreditava nisso que está sendo pregado hoje. Ele dizia assim: certo, Deus me pediu o meu filho, foi Deus quem me deu o meu filho, e agora Deus está pedindo o meu filho. Ele disse: o Deus que disse para mim, eu vou te dar um filho, ele me deu um filho de onde não poderia ter filho, não haveria possibilidade de ter filho. Então foi Deus quem fez isso. Agora ele está pedindo o meu filho, eu vou levar. Sabe por que eu vou levar? Porque quando lá eu fizer o que Deus me mandou, eu vou assistir toda a cena e eu vou ver o fogo trabalhando, queimando até a fase terminal. Mas quando cair somente lá embaixo do altar, quando cair as cinzas, eu acredito que Deus, ele vai novamente ressuscitar o meu filho. Eu creio que até das cinzas Deus trará o meu filho de volta. Como é que está a sua fé? Será que você, quando você sentiu que Deus está falando com você, e você disse: Deus, é muito difícil, eu não posso fazer, você precisa novamente dizer: Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador, para que nasça em mim uma fé em Deus, que eu possa acreditar que do impossível o Senhor pode tornar possível. Meus queridos, que Deus nos abençoe grandemente. Esta noite aqui que ele diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Para nós hoje aqui, eu não sei se para Israel hoje ainda funciona isso, mas para nós não funciona. Eu vou convidar você a ficar em pé, porque já passou 2 minutos ali e eu quero terminar. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: a gente sai de 1 hora da manhã de casa, há alguma necessidade,
ir ao hospital e a gente sai. E a gente vai dirigindo e a gente se espanta. Meu Deus do céu, o povo não está dormindo nessa hora mais. É gente para lá e para cá. Você já tem liberdade de ultrapassar os semáforos em cima de 60. A gente passa até mais. Tem liberdade. Mas a gente não pode fazer isso por conta do risco que se corre. Porque os carros, as pessoas estão em movimento constantemente. A gente fala disso aqui. Se a gente for para São Paulo, é que a gente nem imagina que exista isso. Porque da meia-noite é como se fosse 10 horas da manhã. É como se fosse meio-dia. Todo mundo está em atividade. Mas para Israel, para o povo lá, meia-noite era o horário, era o clímax de tudo. Então a meia-noite não é uma hora ruim, é a hora mais esperada do cristão. Ela pode ser de meio-dia, ela pode ser de 2 horas da tarde, ela pode ser de 6 horas da noite, ela pode ser de 9 horas da noite, não importa. A hora que Jesus vem para o crente, ela é a meia-noite. Isso quer dizer, porque eu dizia assim, eu tenho que estar alerta quando estiver chegando a meia-noite. O ano novo, quando eu ia para a igreja, eu fiquei traumatizado com a igreja no ano novo, porque eu disse, é hoje que Jesus vem. O barulho do povo, eu menino, o povo ali tudo naquele momento de alegria e de oração. Eu disse, eu vou morrer no meio desse povo, Jesus está voltando. Mas não é nessa hora, irmãos, não é no sentido literal, é no sentido, irmãos, em que muitos estão dormindo. Mas que durma, dizendo, Jesus, eu estou esperando a sua volta gloriosa. Eu estou voltando, estou aqui esperando, Senhor, eu vou dormir, mas eu estou olhando para a minha vida agora. Eu estou olhando para dentro de mim, Jesus. O que é que está faltando? Jesus, eu estou bem, Jesus. Eu estou bem, Jesus. Se tu vier agora, Jesus, mesmo que eu esteja dormindo, Jesus, eu vou. Se tu vier 1h da manhã, Jesus, pode me pegar que eu vou para o céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas pense, esse momento inesperado e esperado pela igreja, inesperado pelo mundo, mas esperado pela igreja. Pense, eu tenho uma festa. Quem é que não gosta de festa? Você tem uma festa que é a maior de todas as festas. Dê tudo, perca tudo, mas não perca a sua esperança desta festa que Jesus preparou para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Tem alguma pessoa para Jesus nesta noite? Tem alguma pessoa, alguma vida que disse, eu vou para a igreja hoje e eu vou aceitar Jesus como meu Salvador? Tem alguém? Você está perto de alguém que está aí, que não é evangélico ainda? Convida ela para aceitar Jesus. Convida ela para aceitar Jesus.